Olá pessoal, continuando os nossos vídeos sobre rinoplastia, hoje eu vou falar sobre um assunto que interessa não só as pessoas que vão se submeter a uma rinoplastia, mas também as pessoas em geral que têm algum tipo de obstrução nasal, que é o uso crônico desses descongestionantes nasais. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, como presente de Natal para esse que vos fala, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva na nossa página, dê um like, toque o sininho, aquela coisa que a gente sempre fala todo dia. Esses descongestionantes nasais, e tem alguns que são famosos, como Neosoro, Decadronasal, são drogas comercializadas que têm a função de desobstruir o nariz e que fazem isso de uma forma fantástica, desentope o nariz de uma forma incrível. O grande problema desses remédios é que esses remédios precisam ter uma utilização muito bem estabelecida pelo seu médico e o paciente não pode usar isso à revelia, da maneira que ele quiser. No entanto, esses remédios, que são drogas importantes, são vendidos na farmácia para qualquer criança de 5 anos que for na farmácia e fala: tia, me dá um remédio, eles vendem, né? E não poderia ser. Por quê? Porque esses remédios são remédios que são feitos à base de derivados da cocaína, né? Não são cocaína exatamente, mas são derivados da cocaína. Mas eles têm a característica de causar dependência da mesma forma que a cocaína e de causar malefícios, se usados muito tempo, da mesma forma que a cocaína. Pacientes que são operados por mim recebem a orientação de usar esses remédios nos primeiros 5, 6 dias, porque no primeiro pós-operatório, no segundo pós-operatório, existe um edema do nariz. Então a gente pede para o paciente usar porque ele vai se sentir melhor, ele vai conseguir respirar melhor, previne o sangramento por causa da vasoconstrição que eles fazem. Então é uma medicação super indicada nos primeiros dias. Mas nos primeiros 5 dias, aí acabou, não é para ficar usando para o resto da vida. E é muito comum você encontrar pacientes que chegam aqui no consultório falando que usam o remédio há 2 anos, 3 anos. Minha família inteira usa esse remédio, todo mundo em casa usa. Pois é, aí a coisa complica. Complica pelo seguinte: esses remédios que são à base de adrenalina, de cocaína, que é parecido com a adrenalina, eles têm alguns efeitos sistêmicos, quer dizer, no corpo. Um desses efeitos, se você usar de forma contínua, é causar hipertensão. Então, não raro, pacientes chegam no consultório com quadros hipertensivos pelo uso crônico desses remédios. Esses remédios facilitam o desenvolvimento de arritmias cardíacas. A pessoa pode até ter uma parada cardíaca pelo uso desses remédios de forma crônica, se ele tiver uma predisposição, obviamente, né? Assim como aumenta a predisposição de você ter um acidente vascular cerebral, um derrame. Então não é uma brincadeira, quer dizer, é um remédio que só pode ser usado por um determinado tempo sob orientação médica. O paciente não pode passar a vida usando esses remédios. Por que esse remédio vicia? Se você for observar um cara lá na Cracolândia, que vive naquela meleca lá, naquela vida infeliz, quando ele cheira a cocaína, quando ele cheira o crack, o que acontece? Ele sai de um nível e vai para um nível melhor. É óbvio, ele se sente bem. Se ele se sente mal, ele não usava a droga, né? Ele usa a droga porque ele se sente bem. E quando ele se sente bem, ele se sente melhor do que aquela situação que ele está. Aí vem o segundo efeito da droga. A droga rebaixa ele a uma situação pior do que ele estava antes. Quer dizer, ele se sente pior, ele se sente mal. Quer dizer, a droga primeiro levanta, depois a droga derruba, e aí você volta, depois que a droga passa o efeito, àquela situação basal, que não é obviamente boa, porque o cara está lá na Cracolândia. Aí o que ele faz? Ele não quer mais naquele nível ruim, ele quer estar aqui em cima. Aí ele usa de novo. E a droga levanta e derruba, e ele usa de novo, a droga levanta, derruba, e ele está viciado. É o mesmo princípio quando você usa esses remédios no nariz. Quando você usa esse remédio, você causa uma vasoconstrição nessas estruturas aqui no nariz, chamados cornetos nasais. Esses cornetos que parecem ter a estrutura parecida com o pênis do homem, quando eles se enchem de sangue, eles ficam grandes e isso entope o nariz. Quando você usa esses remédios, esse corneto ele murcha e aí você vai respirar muito bem. Muito bem. Você vai respirar o teu ar e o ar do vizinho. É impressionante como você respira bem quando você usa. Mas aí é que tá. Você respira de uma forma que não é real. Ninguém respira tão bem assim quando usa esses remédios.
Então, o que acaba acontecendo é que você se vicia numa situação, numa sensação de respiração que não é real. Então, aí o que acaba acontecendo é que quando passa o efeito do remédio, você não quer mais aquela sensaçãozinha básica de entupimento, você quer respirar muito bem, você usa de novo, e aí você vicia. Vicia a tal ponto de que se você jogar um remédio no cesto de lixo, 3 horas da manhã, você vai lá no cesto de lixo, cheio de papel higiênico usado, pegar o remédio para usar. Você vai sair às 3 horas da manhã procurando uma farmácia médica para comprar. Quer dizer, quem é que faz esse tipo de coisa? Viciado. Então, a pessoa se torna realmente um viciado. Então, a orientação é, esse remédio tem uma função, é uma função ótima, uma função fantástica, mas esses remédios só podem ser usados sob orientação médica por um tempo específico. Não podem ser usados de forma contínua. Se a pessoa se vicia nesse tipo de droga, ela põe a vida dela em risco, seja pelo quadro hipertensivo, seja pela predisposição de ter um infarto ou um derrame. E o tratamento não é fácil, quer dizer, tratar uma pessoa que está viciada nesse tipo de droga é tão complicado quanto tratar uma pessoa que é viciada em crack lá na Cracolândia, não é muito diferente. E às vezes até o paciente tem que se submeter a uma cirurgia e retirar uma parte desses cornetos, uma cirurgia chamada turbinectomia, que às vezes é a única coisa que resolve essa dependência que ele desenvolve. Muito cuidado com esse tipo de remédio. Se você tem alguma pergunta, algum questionamento, faça pra gente que a gente faz um vídeo a respeito.